Nesse vídeo, eu quero te mostrar na prática como realizar uma liquidação de sentença do zero, observando o triângulo Milhorim. Se você tem dúvida ou curiosidade para saber como funciona uma liquidação de sentença, fique comigo nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Milhorim. Eu sou o Frederico e hoje nós vamos fazer uma liquidação de sentença juntos. Nós vamos fazer uma prestação de serviços como um calculista na prática e juntos e seguindo a nossa metodologia, o nosso triângulo Milhorim. Antes de seguir com o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, para clicar no joinha para mostrar que esse vídeo ele é relevante e também para ativar o sininho aqui embaixo. Toda vez que sair um vídeo novo da Milhorim ou quando a gente abrir uma live, você vai ser notificado em primeira mão. Então vamos lá, vamos fazer uma liquidação de sentença do zero. Na minha tela aqui eu tenho o processo judicial. Para você que não está familiarizado, isso aqui é um processo judicial eletrônico. Aqui tem um sumário de todos os documentos que compõem esse processo. Começa com a petição inicial, a reclamada apresenta defesa pela contestação. Aqui embaixo nós temos a sentença está aqui. Depois a parte recorre. E aqui embaixo nós temos o acórdão. Nós vamos fazer essa interpretação. Fred, como que eu faço a interpretação de uma sentença? Eu vou te mostrar agora como funciona o triângulo Milhorim. O triângulo Milhorim, como o próprio nome diz, ele é um triângulo formado por 4 partes. Ele é formado pelas etapas da leitura e interpretação de sentença. Depois, ele é formado pela etapa da organização e planejamento. Depois, ele é formado pela etapa da digitação, que é o momento onde nós vamos lançar os dados no sistema que a gente for utilizar para realizar a nossa liquidação. E, por fim, não menos importante, quiçá a etapa mais importante de uma liquidação, é a revisão, onde nós vamos conferir tudo. Cada uma dessas etapas tem uma finalidade e aqui embaixo é a base desse triângulo, sendo que todas as etapas seguintes serão realizadas de acordo como consequência dessa etapa da leitura e interpretação. Leitura e interpretação, eu vou ler as decisões, vou separar as decisões judiciais que foram proferidas nessa sentença e vou interpretar, vou extrair quais verbas eu terei que liquidar. Quando eu falo liquidar, eu estou falando de quantas verbas, quais verbas que eu vou ter que quantificar, definir o valor a ser quitado pela parte devedora. Organização e planejamento, a partir das verbas que eu sei que eu terei que lançar, eu vou atrás dos dados e informações que estão no processo e são importantes, necessários para realizar essa liquidação. Digitação, com base na minha organização e planejamento, eu vou lançar esses dados dentro do sistema do PJ e-Calc. Por fim, a etapa da revisão, onde a gente vai parar e revisar tudo. Então, vamos juntos comigo fazer essa interpretação de sentença. Então, vamos lá. A primeira etapa é leitura e interpretação da sentença. Nessa etapa, o que eu vou fazer? Eu pego o processo, eu analiso pelo sumário quais decisões que esse processo tem. A liquidação de sentença, você vai quantificar as decisões que foram proferidas no processo. Então, nesse momento, não me importa saber tudo o que tem no processo, ler documento, ler convenção coletiva, analisar os contra-cheques, não é esse o momento, pelo menos de acordo com a nossa metodologia. Se você quiser ler por tentar aprender mais sobre o processo trabalhista, conhecer as etapas, não tem problema. O que no caso você está aprofundando, isso não vai prejudicar o seu aprendizado, mas para fins da nossa metodologia, não importa. Então eu vou separar as decisões do meu processo. Aqui embaixo eu já vi que tem a sentença, então eu venho aqui e coloco sentença. Eu vou colocar, vamos colocar até uma tabela aqui para ficar melhor. Decisão. O ID dessa decisão, a identificação e qual é a folha. Aqui nós vamos colocar aqui centralizado. Aqui eu tenho uma sentença. Aqui eu tenho o ID dela. E as folhas é
Isso aqui é um PDF, gente, com 546 páginas. Qual é a página? A página da sentença é a página 372. Isso aqui é para facilitar. Se alguém que for fiscalizar, revisar esse processo, ou eu mesmo, quiser relembrar a página, ao invés de eu procurar pelo Ctrl F no PDF, apertar aqui Ctrl F e localizar pelo ID, eu posso ir pelo número da página. Então basta eu digitar aqui no PDF mesmo 372, que ele vem para essa primeira página aqui do processo. Depois disso, eu volto lá de novo e eu vou continuar procurando as outras decisões que tiveram. Depois da sentença, nós tivemos a oposição de embargos aqui, embargos de declaração para sanar algum vício da sentença, e aqui teve uma sentença de embargos. Gente, o ID eu pego aqui na lateral esquerda desse sumário, pode ver que aqui a própria coluna identifica como ID. Então eu coloco aqui, sentença de embargos de declaração, aqui o ID, vamos lá buscar as folhas desse ID. Então sentença está aqui, folhas 427. Então eu venho aqui e preencho folhas 427. Agora, eu já estou até adiantando, porque eu vi naquela hora que a gente estava pesquisando, eu vi que tem um acórdão aqui, porque as partes entraram com recurso ordinário para questionar essa decisão, para contestar essa decisão para a segunda instância. Então eu venho aqui no acórdão, mesma coisa. Eu copio aqui o ID e vou pegar as folhas desse acórdão. Folhas 511. Então, folhas 511. Beleza, aqui eu fiz a separação dessas informações, dessas decisões que estão no processo. Lembrando, mais uma vez, que liquidação de sentença, a gente liquida as decisões proferidas no processo. Se você tiver que fazer algum cálculo, esse cálculo vai estar disponível dentro dessas decisões. Para a gente agora interpretar quais verbas que a gente vai ter que calcular, eu faço a leitura dessas decisões. Então eu começo pela sentença. Sempre a sentença vai ser a primeira decisão proferida nesse processo. Às vezes, em algumas situações, existem processos que são distribuídos diretamente no tribunal. Então a primeira decisão dele vai ser um acórdão. Não é o caso desse aqui. Em regra, a primeira decisão sempre vai ser uma sentença, ela vai ser a base, e as decisões subsequentes, elas modificarão, alterarão ou incluirão novas verbas que foram deferidas na sentença. Então a gente vem aqui tem a etapa do relatório, uma sentença é formada por 3 etapas: relatório, fundamentação e parte dispositiva. Então aqui a gente vem analisando os fundamentos. Impugnação ao valor da causa, não teve nenhum impacto. Prescrição, aqui é uma informação importante para o nosso cálculo, mas foi rejeitado. Aqui a função e remuneração. O reclamante alega que, embora tenha elaborado como tratorista, operador de retroescavadeira, mediante o pagamento de salário inicial no importe de R$ 1.800 no primeiro mês, R$ 2.000 no segundo e R$ 3.000 a partir do terceiro, em sua CTPS foi anotada a função de serviços gerais. Então aqui está falando do contrato. No que concerne a função, o próprio reclamante em depoimento, ao ser questionado sobre as funções que desenvolveu, declarou que trabalhou na função de serviços gerais. Logo, não se vislumbra irregularidade. Quanto ao salário, conforme entendimento consubstanciado na súmula 12, as anotações apostas na CTPS geram presunção relativa de veracidade, a qual, no entanto, pode ser afastada por prova em sentido contrário. Então, nesse caso aqui, o reclamante está postulando o pagamento de diferenças de verbas rescisórias em razão da inobservância do salário base. A empresa registrou, olha aqui, que apesar dele receber esses valores, na carteira de trabalho foi anotada a função de serviços gerais e o salário de 1.200. Então, mesmo ele recebendo um valor maior, a empresa registrava um valor menor na sua carteira de trabalho. Mas o juiz de cara aqui, ele fala que prevalece o salário de 1.200, aqui em cima ele falou que a função está correta, por conseguinte, indeferem-se os pedidos decorrentes da integração ao salário. Como julgou improcedente, eu não vou considerar aqui na minha liquidação. Reajuste salarial. O reclamante requer o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do reajuste. Aí aqui no final, nesse modo, não há como deferir o pedido de pagamento, então também foi negado, não importa para mim. Salário in natura, aqui tem a explicação e no final, sendo assim, indefere-se o pedido de integração dos valores relativos
a moradia e alimentação. Aqui a gente já teve um pedido que foi deferido, olha. Comprovado através do termo de rescisão que as férias referentes ao período aquisitivo foram pagas de forma simples, apesar do período concessivo ter se exaurido, defere-se o pagamento da dobra correlata, acrescida do terço constitucional. Destaca-se que o comprovante de depósito folhas 93 não se mostra hábil a comprovar o pagamento das férias, vez que o valor depositado não condiz com a importância devida e não há nos autos qualquer informação sobre as demais parcelas que foram pagas por meio do referido depósito. Então aqui está deferindo apenas a dobra de férias. Então, verbas a serem apuradas. Eu coloco aqui a verba, vamos colocar dobra de férias referente ao período aquisitivo 2019-2020. Vou copiar aqui o dispositivo para que eu tenha essa informação aqui caso precise. Vamos seguir. Indenização do combustível, indeferiu. Adicional de insalubridade, aqui tem a justificativa do adicional de insalubridade. E no final aqui ele fala, diante do exposto, reconhece-se a exposição à insalubridade em grau máximo. Então a gente vem cá, também copia, com reflexos em descanso. Olha que legal aqui, ó. Condenou o adicional de insalubridade com reflexo em DSR. Teoricamente, não há esse reflexo, porque o adicional de insalubridade, ainda mais ele, que possui como base de cálculo o salário mínimo, ele é quitado de forma mensal, logo não vai ter repercussão no DSR. Mas se a sentença determinou, a gente apura. 40% está aqui. Beleza? Vamos seguir a nossa leitura. Horas extras. Aí aqui ele justifica, fala que trabalhava além da jornada de trabalho, aqui tem as justificativas, e aqui embaixo o juiz fala, diante deste contexto, prevalece a jornada indicada na petição inicial, com exceção dos dias trabalhados, em relação aos quais prevalecem os cartões de ponto. Ante a variação do horário de encerramento indicado pelo reclamante, fixa-se a jornada como sendo das 6h30 às 12h e às 13h15 às 18h10. Isso aqui é muito importante para a gente. Aqui eu vou colocar aqui embaixo, que isso aqui vai importar nos pedidos relacionados ali às horas extras. Vamos copiar aqui. Horas extras aqui excedentes, em consequência, defere-se os seguintes pagamentos. Vamos colocar aqui. Então aqui nós vamos ter horas extras e horas trabalhadas em domingos e feriados. Aqui embaixo ainda, aqui eu vou deixar a jornada, porque é importante para esse pedido em especial. E aqui embaixo tem alguns critérios relacionados à jornada de trabalho, também serão essenciais aqui para a organização dos meus dados, dos lançamentos. Beleza? Vamos seguir. Descontos. Indeferiu o pedido de restituição da importância de R$ 1.500, dano moral, também indeferiu. Multa do 467 e 477, também aqui indeferiu. Tudo indeferiu. Justiça gratuita, informação importante aqui para o meu processo. Eu vou colocar ele lá, porque isso pode impactar na minha análise. C, agora é o D, né? Justiça gratuita. Apesar de não ter que fazer nenhum cálculo relacionado à justiça gratuita, isso aqui me ajuda a ter algumas interpretações, fazer algumas interpretações em relação ao cálculo, principalmente se for pagar sucumbência. Aqui, na verdade, o juiz até falou, ó, em razão do deferimento da justiça gratuita ao reclamante, este é isento do pagamento de honorários. Mas, para a reclamada, nós teremos aqui fixa-se honorários sucumbenciais em favor do procurador do reclamante a serem custeados pela reclamada no importe de 15%. Então a gente vem cá, honorários de sucumbência. Vamos ver o que mais. Honorários periciais. O reclamado, parte sucumbente no objeto, deve arcar com os honorários periciais, ora arbitrados em R$ 3.500, em conformidade com a qualidade e complexidade do trabalho. Então aqui
a empresa vai ter que pagar os honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência não, honorários periciais. Isso aqui eu tenho que considerar na minha liquidação. Por quê? Porque a empresa terá que pagar, faz parte do total da execução. E esse valor vai ser revertido ao perito que trabalhou nesse processo, no caso, que fez a análise da insalubridade. Então, beleza. Aqui, gente, no dispositivo é como se fosse um resumo da sentença. Eu sempre gosto de confirmar se as verbas que eu separei estão aqui. Então, eu consigo fazer essa análise aqui. Defere-se a justiça gratuita, honorário de sucumbência. Olha aqui que legal, ó. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do reclamante no importe de 10%. Se a gente analisar aqui em cima, a gente vê que estava 15%. Olha a divergência. Isso aqui é uma causa, é uma contrariedade. O que está no fundamento não condiz com o que está na parte dispositiva. Então, qual está correto? Isso aqui é matéria para oposição de embargo de declaração. Honorários periciais, vamos ver se está batendo. 3.500, bateu. Incide imposto de renda relativo aos honorários periciais. Com fulcro no entendimento, aqui uma informação importante. Nós vamos seguir a parte da correção monetária, FG. Correção monetária e juros de mora, nós vamos seguir os critérios definidos na ADC número 58, que estabelecem a forma atual para corrigir esses débitos trabalhistas, o IPCAE até a distribuição do processo e depois a parte a gente aplica Selic. Aqui sobre a parte do INSS, das verbas indenizatórias no processo, a sentença também já trouxe para a gente quais são as verbas indenizatórias. Então, para a gente já tá mastigadinho aqui. E por fim, nós temos as custas equivalentes a 50%. A gente vem cá no fim, GHI, custas processuais. A gente coloca o valor, R$400, e o vencimento. O vencimento vai ser a data da sentença que estipulou 30 de maio de 2022. Agora, o que a gente faz? Tudo isso aqui é relacionado à sentença. Sentença. Agora, vamos até colocar uma cor aqui para diferenciar. Agora, a gente faz a análise da sentença de embargo de declaração. Vamos lá na sentença de embargo de declaração e a gente vai analisar o que foi que mudou. Aqui a parte entrou com embargo de declaração, a outra parte também entrou. Vamos ver na sentença. Admissibilidade, mérito, em relação aos embargos do reclamante nada sanar e da reclamada. Pré-questionamento, não está falando que não cabe, nada sanar. Vejam que nesses embargos aqui, nada foi dito sobre os honorários. Olha que em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra na espécie qualquer omissão, obscuridade que justifique a integração do julgado através de declaração. Então, na verdade, mesmo ele tendo argumentado aqui, parece que o juiz não acatou. Teoricamente, existe uma tese dizendo que o que forma a coisa julgada e que a gente precisa liquidar é o que está na parte dispositiva. Então, a gente poderia bater nessa tecla de que os honorários deverão ser quitados com base nos 10%. Mas, deixa eu até ver a tese que foi usada pelo reclamante sobre função, contradição, adicional, salário in natura. Aqui não fala nada sobre os honorários. Vamos ver o da reclamada. Tempestividade, controle difuso, justiça gratuita, adicional, honorários. A sentença arbitrou os honorários nos seguintes termos: é isento. Aqui, na verdade, ele está falando sobre a suspensão de exigibilidade, então nem questionaram o percentual, certo? Então aqui nós lemos a sentença de embargo de declaração e ela não alterou nada na nossa decisão. Agora a gente vai para o acórdão. O acórdão é a decisão
proferida pelo tribunal. Quando a gente fala o acórdão, é uma decisão proferida por mais de uma pessoa. Não é apenas alguém que vai lá e sentencia. No caso, é que o acórdão é formado por 3 desembargadores: o relator, o vogal e o revisor. Nós temos os 3 aqui, vamos um acórdão aqui, baixar ele. Geralmente o acórdão, eu vou lá na parte do resultado dele e eu leio para verificar se houve alteração. Pelo tamanho aqui eu já vi que teve alteração. Então, olha, no mérito, nego provimento ao apelo do réu. Então, o que a reclamada argumentou não foi acolhido. Depois, deu parcial provimento ao recurso do autor. Então, nós temos aqui vários pedidos que foram analisados pelo autor. Para ficar mais fácil, eu vou item a item nesse caso aqui, porque teve alteração. Então, aqui eu tenho relatório, fundamentação. Aqui tem uma preliminar, rejeitou, recurso do reclamante, contradita de testemunha, negou provimento, desconsideração da prova oral, nada a prover. Nulidade do contrato, aqui houve o acatamento. Provejo o apelo do reclamante para declarar nulo o contrato de cessão de moradia. Vamos ver o que ele está argumentando. O reclamante pede em preliminar que o contrato de cessão de moradia seja declarado nulo por vício formal, uma vez que não foi assinado por 2 testemunhas. A Lei 5.889, que regulamenta o trabalho rural, possui regras específicas a respeito do salário in natura. A lei estabelece, portanto, 4 exigências. Aí aqui tem as cláusulas, aqui fala o entendimento, e aqui ele deu esse provimento. Mas aqui só declarou nulo. Provavelmente teremos alguma consequência sobre esse salário aqui, esse salário in natura e esse contrato de cessão. Vamos continuar lendo. Remuneração. Em vista do exposto, impõe-se reconhecer o pagamento de salário extra-folha em valor correspondente à diferença entre os créditos constantes dos extratos bancários realizados por TED e o importe líquido consignado nos recibos, o qual integra a remuneração do autor para todos os efeitos, pelos quais são devidos os reflexos. Olha aqui falando do empregado mensalista. Então tivemos uma alteração aqui sobre o salário extra-folha e a sua integração no pagamento. Então aqui a última que eu tive era I. Então J, salário extra-folha e reflexos. Beleza? Vamos seguir. Recurso parcialmente provido. Salário in natura. Olha aqui o da cessão, do salário moradia, do contrato de cessão moradia. Vamos ver o que ele está decidindo. Assim, provejo parcialmente o apelo do autor para declarar a natureza salarial da moradia fornecida ao longo de 15 meses do contrato, cujo valor fixo à razão de 20% do salário mínimo e de tal modo acrescentar à condenação o pagamento da repercussão. Então vamos colocar aqui. Também acatou J, então agora K, salário in natura e reflexos. Então, na verdade, a gente vai incluir esse salário in natura no pagamento desse reclamante e ele vai passar a ter direito a esse valor, como se fizesse parte da remuneração dele durante todo o contrato. Então, férias, 13º, fundo de garantia, aviso, tudo isso vai repercutir. Indenização combustível, negou provimento, adicional de insalubridade e periculosidade. Vamos ver. Nego provimento ao recurso do reclamado e lado outro, provejo parcialmente do reclamante para reconhecer que ele também mantinha contato com agente químico a dar ensejo ao adicional de insalubridade em grau máximo, o qual, entretanto, não gera repercussão financeira em razão da não acumulação do adicional de insalubridade em grau máximo já deferido em sentença. Então, como reconheceu que ele já tinha direito lá na sentença por um outro agente nocivo, aqui não teve nenhum tipo de repercussão, então não vai mudar. Vamos na parte de jornada de trabalho, o que ele está falando? Nego o provimento ao recurso do réu e, de outra sorte, provejo parcialmente o recurso do reclamante para determinar que,
quando da apuração das horas extras, a ausência de cartão de ponto seja considerado efetivo labor de segunda a sexta e em 2 domingos alternados, mantidos os honorários e demais parâmetros arbitrados. Na sentença, o juiz pediu para observar Aqui eu vou fazer diferente, como está alterando, está incluindo, na verdade, uma informação, eu vou colocar aqui embaixo, porque faz parte desse pedido, ele está alterando o entendimento. Na sentença, o juiz ele falou que tem que prevalecer a jornada indicada, com exceção dos dias trabalhados, em relações aos quais que prevalecem o cartão de ponto. Com exceção dos dias trabalhados, em relação aos quais prevalecem os cartões de ponto. Então, aqui em relação aos dias que possuem cartão de ponto, a gente tem que seguir os dias que foram trabalhados. Aqui a gente vai ter que analisar se os cartões de ponto vão servir apenas para indicar os dias trabalhados ou se nesses períodos de cartão de ponto nós vamos ter que lançar os registros aqui. De toda forma, aqui a gente tem uma informação, vamos colocar aqui até um vermelhozinho aqui para destacar que foi deferido em acórdão. Só para a gente ter essa diferenciação, que ele teve essa mudança. Nego o provimento, provejo parcialmente para determinar que, quando da apuração das horas extras, a ausência do cartão do ponto seja considerado efetivo labor de segunda a sexta e em 2 domingos. A gente faz essa análise durante a organização. Vamos ver se teve mais alteração. Honorários, recursos desprovidos, não alterou. Férias, razão não lhe assiste, recurso desprovido. Negou provimento sobre honorários. Restituição de descontos. De tal modo, novas vênias consideram legítimos apenas os descontos decorrentes de antecipação salarial, pelo que defira ao reclamante a restituição daqueles realizados a título de moradia, de uniodonto e empréstimos conforme se apurar em liquidação a partir dos recibos salariais. Então vamos lá, acrescentar mais JKL. Tá aqui, beleza. Multa do 477-467, litigância de má-fé, não há aplicação, pré-questionamento, fechou. Tivemos alteração aqui, acrescentou ao valor da condenação 10 mil com custas adicionais de R$200. Então o que a gente faz? A gente vai lá no nosso tópico das multas, das custas. Essas custas, gente, elas foram recolhidas pela reclamada no preparo do recurso ordinário, só que tivemos custas adicionais de R$200 e o vencimento é a data do acórdão, que aqui vai ser dia 11 de outubro de 2022. Então, 11/10/2022. Vamos colocar aqui só para a gente fazer esse controle. Vamos só ver quanto foram recolhidas essas custas para eu informar aqui. Comprovante de pagamento de custas, pagou no dia 27/6. Então, 27/6 de 2022. Então, pronto. Finalizei a leitura e a separação de todos os dados, todas as verbas que eu terei que apurar nesse processo. Essa etapa, ela finaliza aqui. Separei as sentenças que esse processo tem e separei todas as verbas que esse processo ele terá. A próxima etapa agora vai ser a etapa 2 da organização e planejamento das informações. O que é o objetivo aqui? O objetivo aqui vai ser pegar as verbas que eu tenho, organizar com todos os dados necessários. Por exemplo, para eu realizar um cálculo, preciso saber qual é a data de admissão, qual que é a data de dispensa daquele contrato, qual vai ser o salário base para eu calcular as minhas verbas. Eu reúno todos os dados necessários para realizar essa apuração. Nessa etapa aqui, eu vou fazer então essa organização dos dados com base no processo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou separar as informações relacionadas ao
tamanho do meu cálculo. Essas informações abrangem admissão, dispensa, tipo de aviso prévio, local da prestação de serviços. Depois, nós temos se houve prescrição, se tem alguma verba cujo vencimento seja após a dispensa, carga horária. Quando eu falo tamanho do meu cálculo aqui, é a analogia que nós fazemos a esse método criado pela Melhorim, pelo triângulo Melhorim. A gente fala que isso aqui é similar a uma receita de bolo. Nós começamos lendo a receita, não é? É o que nós fizemos. Nós lemos a receita e separamos ali quais são as verbas que nós vamos apurar. No caso, a gente lê a sentença ali. Nesse caso, a gente lê a receita do bolo, usando essa analogia, e a gente separa o que vai ser o bolo que nós vamos fazer. Qual vai ser o sabor daquele bolo? O sabor do bolo é similar às verbas que nós apuramos. Depois disso, separando, lendo a receita, entendendo as medidas, entendendo qual é o sabor do meu bolo, eu passo às outras etapas. Primeiro aqui, eu vou separar o tamanho do meu bolo. Eu vou definir onde começa e onde termina o meu bolo. Qual vai ser o tamanho? 3 camadas, 4 camadas, 3 andares, né? Redondo, quadrado, retangular. Depois disso, como eu já sei o sabor do meu bolo, eu vou separar os ingredientes necessários para apurar ele, para fazer aquele bolo. Depois disso, fermento. Fermentos são aqueles dados trazendo para o mundo dos cálculos que fazem o nosso cálculo crescer. Correção monetária, juros de mora e honorários. Depois, nós temos os gastos com transporte, com frete, com a parte a parte do pacote. São aqueles valores que vão abater no nosso faturamento ali do bolo. E aqui, para usar essa analogia, são os valores que irão deduzir do nosso montante. Custas processuais, INSS, imposto de renda. Então, brincando com essa analogia do bolo, a gente tem aqui essa etapa da organização e planejamento. Então, a primeira coisa, eu vou separar aqui o tamanho do meu bolo. Depois disso, eu vou separar os ingredientes para apurar as verbas. Aqui é onde eu vou separar o que vai ser preciso. Depois dos ingredientes, eu vou para a etapa do fermento. É onde eu vou separar a parte de correção monetária, mais juros de mora, vamos colocar até aqui embaixo, juros de mora e honorários de sucumbência. Depois, a parte do frete, do transporte, é onde eu vou separar a contribuição previdenciária, conferir as incidências, né? E cota patronal, o imposto de renda e custas processuais. Isso aqui é a minha organização. Então vamos lá fazer a nossa organização. Pegando o processo, vou colocar aqui só para verificar os dados pessoais dele. Vou colocar aqui e nós teremos aqui, vamos ocultar os dados pessoais desse reclamante, mas por aqui nós temos a admissão dele em 17/4/2019 e a dispensa no dia 16/4/2021, uma dispensa sem justa causa, e como a data do aviso prévio e a data do afastamento são a mesma data, aqui nós teremos um aviso prévio indenizado. Aqui embaixo consta esse aviso prévio indenizado. Então a data de admissão vai ser 17/4/2019, dispensa 16/4/2021, 2 anos praticamente. Tipo de dispensa, dispensa sem justa causa, indenizado, local da prestação de serviço. Como que eu descubro isso? Eu vou na minha petição inicial e eu costumo verificar. O reclamante foi admitido pela reclamada para exercer a função de tratorista, teve carteira de trabalho, foi demitido sem justa causa. Eu costumo verificar
qual é a localidade que esse processo tramita, que nós temos Uberaba. Aí eu vejo a localidade da reclamada. Olha, rodovia BR-050, zona rural, CEP, endereço, acredito que seja em Uberaba. Eu vejo também aqui o endereço do reclamante, também é Uberaba. Então eu venho aqui e coloco Uberaba, Minas Gerais. Prescrição nós não temos, na sentença a gente já viu isso. Verbas cujo vencimento seja posterior à data da dispensa. Por que isso aqui é importante? Em regra, o PJE Calc, ou qualquer cálculo, ele vai começar na data de admissão e vai até a data da dispensa do contrato. Por quê? Porque é o período de contrato de trabalho. Porém, nós teremos algumas verbas cujo vencimento será posterior à data da dispensa do contrato. Então, para eu realizar esses cálculos, eu preciso informar para o PJE Calc principalmente que isso ocorre. Mas aqui, pelas verbas que eu estou liquidando, todas elas se referem ao contrato de trabalho. Carga horária, na parte que ele definiu sobre as horas extras, ele fala do divisor. Divisor 220 está aqui. Então, a carga horária dele vai ser de 220 horas. Está aqui. Então, pronto, as informações iniciais do meu contrato eu já sei quando começou, quando terminou, tipo de dispensa, o tipo de aviso, que eu já sei que vai ter projeção do aviso prévio indenizado, eu já sei quais verbas rescisórias que ele tem direito por conta da dispensa sem justa causa, sei que não vai ter prescrição e eu sei a carga horária. Para apurar os ingredientes, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Eu copio tudo o que foi deferido e eu vou colar aqui. Só que aí, a hora que eu for analisando, eu vou organizando. Então, dobra de férias. Geralmente, toda verba trabalhista possui até 4 parâmetros: base de cálculo, divisor, multiplicador e quantidade. Se você analisar qualquer verba, você vai ver que, em regra, todas elas possuem no máximo até 4 parâmetros. Então, vamos analisar os parâmetros. O que eu preciso aqui para apurar a minha dobra de férias? Aqui eu vou precisar apenas da base de cálculo. Por quê? Porque ele fala que foi quitado no termo de rescisão de contrato as férias, que ele quitou na rescisão, apesar do período concessivo ter se exaurido. Então, se a gente analisar no termo de rescisão, a gente pode verificar aqui qual foi o valor dessas férias. Vamos verificar aqui, ó, férias vencidas, período aquisitivo, e nós temos aqui 17, 19 e 20, está aqui, e vamos procurar um terço de férias aqui. Ele está juntando todos os terços de férias, porque na verdade nós temos duas férias vencidas aqui, ó, 2020, 2021 e 2019, 2020, e um terço de férias está aqui. Então a gente vai considerar como base de cálculo 1.200 mais um terço constitucional. Então 1.200 é a base e o 1/3 eu vou pegar 1.200 e vou dividir por 3. 1/3 dividido por 3 dá R$400 de 1/3 constitucional, que vai ser 1.600. Então aqui, somente a minha base de cálculo vai ser suficiente para realizar esse cálculo. Lembrando que o vencimento dessa verba vai ser a data da rescisão do contrato. Então, fechou? Beleza. Adicional de insalubridade. Aqui, eu sei que a base de cálculo vai ser o salário mínimo. Divisor, eu vou usar, não vou ter divisor. Por quê? Porque a fórmula vai ser salário mínimo vezes 40%. E a ocorrência aqui vai ser mensal. Então eu não tenho divisor, eu tenho aqui apenas um multiplicador. Multiplicador vai ser 0,40 ou 40%. E a quantidade eu também não vou ter, porque ela vai ser uma ocorrência mensal. Não é igual a horas extras, que depende de uma quantidade de horas extras. Não tem, vai ser uma ocorrência mensal. Nessa apuração aqui, uma informação: a ocorrência
As linhas, quantas vezes você vai ter que apurar? Vai ser mensalmente. Outra coisa, o período. Durante todo o contrato de trabalho, informações de férias e faltas, afastamentos são importantes? Sim, são importantes. Então eu vou ter que analisar quais os períodos de faltas e férias no contrato para que eu lance. E nesses períodos em que principalmente o empregado ele gozou férias, isso vai impactar na insalubridade, porque ao invés dele receber no mês, ele recebe como reflexo. Se essas férias forem indenizadas, como eu já vi até o termo de rescisão, eu sei que ele recebe 2 vezes. Durante o contrato de trabalho, porque ele não gozou férias, e ao mesmo tempo, na indenização dessas férias, ele também vai ter o direito a essa insalubridade. Depois disso, nós temos também aqui os reflexos, que ele fala que é em DSR, férias acrescidas de 1/3, 13º fundo de garantia. Então tá tudo aqui, tudo que a gente vai precisar para apurar aqui o nosso FGT, nossa insalubridade. Horas extras. Horas extras aqui, mesma coisa. Qual que é a fórmula para apurar as horas extras? Vai ser base de cálculo, divido pelo divisor, multiplico pelo adicional e multiplico pela quantidade. Então aqui a base de cálculo vai ser a remuneração do empregado. Então eu vou precisar analisar os contra-cheques dele, do empregado. O divisor, a sentença já trouxe para mim que é o 220. O adicional, vamos ver se a sentença fala. Deverão ser observados os seguintes critérios: adicional convencional e, na ausência, o legal de 50% para os dias úteis e 100% para o DSR. Então, eu vou verificar se na sentença tem alguma norma coletiva. Extrato bancário, termo de rescisão, contra-cheque. Não temos aqui norma coletiva. Então, vai ser 50% dias úteis e 100% domingos e feriados. A quantidade aqui nós vamos apurar. Como é que vai funcionar? Agora vai entrar aquela interpretação nossa. Deixa eu copiar tudo aqui do acordo, inclusive. Diante deste contexto, prevalece a jornada indicada na petição inicial. Então vamos lá na sentença e vamos entender. Agora sim, gente, perceba que nós estamos aqui no impasse. Não consegui ler a decisão e extrair o que precisa ser calculado. A gente precisa ir na sentença e ler novamente para entender e se fazer agora, usar os elementos de interpretação de sentença, de hermenêutica jurídica, para conseguir dar aqui o nosso posicionamento. Então vamos lá. No caso dos autos, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas pelo reclamado não se mostraram convincentes o bastante para comprovar a jornada efetivamente cumprida. Com efeito, ambas as testemunhas disseram que a jornada aos sábados era de 4 horas, o que não é verdade. Diante desse contexto, prevalece a jornada de trabalho indicada na petição inicial, com exceção dos dias trabalhados, em relação aos quais prevalecem os cartões de ponto. Então vamos lá, o que eu estou entendendo aqui por enquanto? Como não tem o juiz aqui, ele não está conseguindo chegar numa conclusão sobre a jornada de trabalho, qual era a jornada de trabalho realizada pelo reclamante? Aqui, vamos voltar lá na petição inicial para a gente entender. Contrato de trabalho, salário in natura, jornada de trabalho, está aqui. O reclamante, durante o contrato, exerceu jornada que tinha início por volta das 6h30, momento em que iniciava, seguindo nestas até meio-dia, quando então realizava intervalo, com duração média de 1h15, para em seguida retomar o trabalho, seguindo até 18h20, isso de segunda a sábado, com folgas aos domingos. Porém, em média 2 domingos no mês, também tinha que trabalhar, exercendo a jornada narrada.
sem qualquer pagamento pela reclamada, eis que realizava apenas o pagamento extra-folha de R$ 150. Então, nós temos aqui uma jornada. 6h30 mais ou menos, até meio-dia, depois até 1h15, depois até 18h20 mais ou menos, de segunda a sábado e domingo folgava. Porém, 2 domingos ao mês ele trabalhava. Então, beleza, já temos um norte aqui. Agora a gente consegue entender com um pouco mais de clareza o que o juiz decidiu. Como não tem possibilidade de fixar essa jornada, prevalece a jornada indicada na petição inicial, com exceção dos dias trabalhados. Ou seja, a jornada que o reclamante indicou na petição inicial vai entender como verdadeira. Porém, os dias que o reclamante disse que trabalhava não segue, em relação aos quais prevalecem os cartões de ponto. Ante a variação do horário de encerramento indicado, fixa-se como jornada e ele fixou aqui. Então vamos olhar os cartões de ponto que nós temos no processo. Cartão, cadê? Contra-cheque. Contra-cheque, folha de ponto. Ah, tá aqui, ó. Aqui ele fala os dias que esse empregado trabalhou. Provavelmente que deve ser... Então a gente verifica o dia e para os dias a gente vai seguir o que ele lançou aqui. Se ele trabalhou no cartão de ponto, a gente considera aquela jornada fixada em audiência. Agora, o que nós tivemos de mudança? Em segunda instância, o juiz entendeu que os desembargadores deu provimento ao recurso para determinar que, quando da apuração das horas extras, se não tiver cartão de ponto no período, que seja considerado o labor de segunda a sexta e em 2 domingos alternados, mantidos os horários e demais parâmetros. Então a quantidade vai ser jornada fixada das 6h30 às 12, 13h15, 18h10. Dias trabalhados, seguir cartões de ponto. E na falta dos cartões de ponto, nós vamos apurar de segunda a sábado, mais 2 domingos alternados no mês. Pronto. Matamos a nossa apuração aqui. Além disso, férias e faltas vão importar nesse cálculo? Sim, porque nos dias de férias o reclamante não trabalha e logo não tem horas extras. Reflexos, teremos reflexos em DSR, férias, fundo de garantia. E aqui mandou deduzir os valores quitados a título de horas extras, hein? E aqui a mesma coisa. Reflexos, um pouquinho reflexos hora extra. E reflexos feriados e domingos. Na apuração das horas extras, deverão ser observados os seguintes critérios: adicional convencional para os DSR, a remuneração do reclamante, respeitar a devolução, bem como o divisor. Prontinho. Fizemos aqui todo o levantamento da nossa base aqui para realizar o cálculo das horas extras. Justiça gratuita, isso aqui não vai impactar no nosso cálculo. Honorários de sucumbência e honorários periciais e correção monetária, isso aqui vai impactar para mim aqui em fermento. Já vou colocar aqui embaixo. INSS, aqui, eu vou colocar dentro de transporte. Custas processuais, eu também vou colocar dentro de transporte. Fechou? Sentença de embargos não tivemos nada. Acórdão. Acórdão nós tivemos aqui o nosso extra folha. Como que a gente vai fazer a apuração? Base de cálculo. Qual é a fórmula aqui para apurar o extra folha? Na verdade, o extra folha, o juiz está determinando que se reconheça um valor que foi quitado por fora pela empresa, que esse valor passe a fazer parte da remuneração desse empregado. Consequentemente, esse valor vai repercutir para todas as finalidades. Por ser um salário, ele é uma verba inicial e, consequentemente, ele impacta em todas as verbas que foram deferidas
E ele impacta em todas as demais verbas. Verbas condicionantes, adicional de insalubridade, periculosidade, verbas relacionadas à jornada, horas extras, adicional noturno. Tudo isso impacta por se tratar de salário. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apurar esse salário extra folha. É só apurar o valor dele e integrar e apurar para calcular os reflexos. Quais são os reflexos? Os reflexos vai ser em férias, 13º, aviso, saldo salário, fundo de garantia, considerados os limites do pedido. Ou seja, o reclamante só pediu isso. Teoricamente, esse saldo de salário ele ia impactar em todas as verbas que foram calculadas nesse processo. As horas extras que nós acabamos de fazer a configuração impactaria. Na insalubridade, não. O que foi a outra coisa que nós apuramos? Dobra de férias vai acabar apurando. Mas o principal impacto aqui seria nas horas extras. O que a gente vai ter que fazer? Esse salário extra folha, qual é a base de cálculo dele? O pagamento vai ser equivalente à diferença. Quando fala diferença, é uma verba menos outra. É o resultado de uma subtração. Então, vai ser entre os créditos. A gente vai fazer isso aqui, ó. A fórmula. Créditos constantes nos extratos bancários, ID 5526C24, menos o importe líquido consignado nos recibos 5751DF4 e ID EC3F0B, o qual integra a remuneração para todos os efeitos pelos quais são devidos os reflexos. Então isso aqui está falando do DSR. Na verdade, a minha base de cálculo, eu vou ter que pegar o crédito constante nos extratos e eu vou lançar em valor pago o importe líquido consignado nos recibos. Vou lançar essas duas verbas no histórico salarial. O salário in natura aqui é a mesma coisa que o salário extra folha. Ele vai fazer a mesma coisa. Eu preciso descobrir, lembrando, gente, aqui só voltando um pouco, esse salário extra folha ele já foi quitado. Ele só não foi reconhecido dentro da remuneração do empregado. Então eu não tenho que pagar salário extra folha, eu só apuro ele para calcular os reflexos. O salário in natura é a mesma coisa, apurar apenas para calcular reflexos. Qual vai ser a fórmula do salário in natura? Salário vai ser equivalente ao salário mínimo vezes 20%. E ele vai ser apenas por 15 meses do contrato de trabalho. Então eu seleciono aqui durante 15 meses e eu faço esse pagamento. E o que vai ter de reflexos? O reflexo vai ter em férias, 13º, considerados os limites, e aqui nós não temos mais nada. Por fim, nós temos a restituição. Então aqui vai restituir ao reclamante os descontos a título de moradia, uniodonto e empréstimos. E a gente vai pegar esses valores no ID 5751DF4. Beleza. Aqui no fermento, sobre as verbas, gente, a gente matou aqui tudo o que precisa para calcular. Agora no fermento, a gente vem organizando as informações de correção monetária, honorários e honorários periciais. O valor aqui, eu vou seguir o valor bruto da condenação e apesar de estar os 15%, porque eu copiei da fundamentação, eu vou aplicar os 10% porque é o valor que está no dispositivo. Ainda mais que nesse caso aqui, eu fui contratado pela reclamada para fazer esses cálculos. Então eu vou brigar com ela. Sobre o imposto, os honorários periciais vai ser R$ 3.500 e o valor vai ser de R$ 3.500 e o vencimento 30 de maio de 2022. Atualizáveis a partir, então a gente vai atualizar pela Selic a partir do dia 30/5 de 2022.
Correção monetária, nós vamos seguir a ADC 58. Então, juros TRD mais IPCAE até o ajuizamento da ação e depois Selic a partir do ajuizamento da ação. Posso apagar. Beleza. Os gastos com frete, aqui está falando as verbas indenizatórias e as custas processuais. Então, gente, aqui eu fiz eu mastiguei praticamente a leitura e interpretação. Vocês viram que eu fiquei em dúvida em alguns pontos, precisei retornar a sentença para entender e usando o elemento gramatical e o elemento lógico sistemático, eu consegui firmar o meu posicionamento e cravar qual é a minha interpretação. Próxima etapa agora é a da digitação, onde nós vamos fazer no PJ Calc. Porém, para que você continue comigo aqui seguindo os meus vídeos, eu vou fazer essa etapa em uma outra aula. Então, até o próximo vídeo, quando eu vou fazer a digitação dos valores que eu interpretei, organizei e planejei o lançamento aqui. Antes de finalizar o vídeo, não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no canal, deixar o joinha. Valeu, gente! Passamos aqui boa parte do tempo fazendo uma liquidação de sentença na prática. E também ativa o sininho toda vez que sair, inclusive quando sair um novo vídeo, você vai ser notificado em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.